queridos. Vamos agora à nossa amiga querida, que nos traz o estudo hoje de Van Gogh. Eu nem sabia que tinha passado isso, né? Então, um bom dia a todos, né? Com muita alegria, né? Que o nosso coração começa a entrar numa vibração, né? De tanta bagagem, né? Porque falar do Van Gogh em si, você, vamos dizer assim, simboliza para mim uma explosão de sentimentos, né? Nós vamos falar um primeiro tempo sobre a vida, um pouco vocês foram sentindo aí as imagens, tudo que é retratado da obra do Van Gogh na imagem, todo artista vai buscar no seu dia a dia o enfoque, né, da sua visão e traz ali momentos de profundo significado, porque nem tudo que o Van Gogh pintou, ele pelo fato de ser impressionista, né, que esse movimento vinha trazendo ali já uma nova vanguarda para a arte, né, onde ele vai chegando nesse momento dessa mudança do belo, né, sobre a nosso momento, né? É da música esse passarinho? Será que é bonitinho? Eu estou achando que eu falei, será que é? Eu tenho um CD lá com os passarinhos. É um privilégio, né? Tem o que ele vai marcando os pontos aí pra gente. E aí ele vem nesse momento também com esse propósito. E esse nosso irmão, ele traz na sua atmosfera da infância, vamos lá, é 1853, o ano, né, do seu nascimento, na Holanda. Vocês imaginem uma família numerosa, e onde o Vicente Van Gogh, já logo no seu nascimento, isso já daria um caso ali para a psicanálise. Tem um irmão que desencarna, anterior a ele, e ele logo leva o nome do irmão desencarnado. Então, desde a sua infância, ele já tem ali um túmulo pronto, né? E basta dizer que eu tenho uma irmã que leva o nome da minha avó. E o dia que nós éramos jovenzinhas, quando visitamos o túmulo da avó Suzana, que a minha irmã chama Suzana Antônia Moisés, eu lembro que ela chorou demais ao ver o nome dela num túmulo, porque ninguém está familiarizado com o seu nome numa lápide. Então, vamos dizer assim, lá naquela fase da vida, na infância, nós não sabemos o que simbolizou isso, né? Qual foi a explicação, e acho que ouvi que ninguém imagina isso, né? Então já deve ter sido. E nós vamos ver desde a infância um momento muito bonito, porque eu recomendo muito o livro As Cartas de Theo, com o Vicente Van Gogh, que é o irmão mais próximo dele, que sempre na espiritualidade se fala de um espírito amparador. Outras religiões chamam de espírito de aproximação, e o Van Gogh ele tinha esse imenso vazio existencial, e que desde a infância ele já manifestava isso. E o Theo, que é um irmão mais próximo dele, após, né, mais novo, o Theo sempre foi esse apoio, e entendendo nesse irmão essa união de força. O Theo muito prático, comerciante, mas lá na sua origem, desde o início da vida do Van Gogh, nós vamos ver um contato muito profundo com a religião. Um pai pastor calvinista, né, na Holanda, e ele vivenciou muita questão da religião. O Van Gogh, na sua definição de profissão, logo no início, ele escolhe estudar teologia e viaja com o pai para a Inglaterra, faz algumas excursões sobre a religião, e ele vai sim se tornar, apesar de ser reprovado nas escolas filosóficas da época, filosófica, porque apresentava em si sempre um anseio muito grande sobre fazer essa união da religião da época
com o povo sofrido. Então ele era uma pessoa extremamente ligada à vibração do momento. Então, para ele, a religião deveria não só estar no campo do ensinamento das palavras divinas, mas em si uma atuação. Então, vamos dizer assim, já tinha no seu princípio uma grande necessidade da caridade. E ele vai, nesse estudo, eu vou pular muito, porque são todos fatos que cabe a gente estudar profundamente a obra do Van Gogh, porque cada mudança nesse estágio de menino, na convivência, ele vai levar na bagagem dele nas obras dele, sempre de um cunho profético, vamos dizer assim, desconstruindo e mais galgado numa base de teologia, né? Como nós vamos vindo da Renascença, né? Muitas informações da arte estavam ligadas à questão principalmente da religião, até porque os maiores compradores de arte, os maiores investigadores de arte estavam nas obras sacras, né? E os artistas vinham tirando esse homem da sublimidade, da exuberância divina, para trazer essa informação. O impressionismo rompe esse momento e volta-se para a impressão da alma, da existência do ser, numa explosão de cores, de vibração, que muitas vezes o artista não estava presente no dia a dia. Ele dentro de um espaço, ele imaginava uma figura muito, vamos dizer assim, imaginária de um fato bíblico, e ele simbolizava tudo aquilo no retrato. O impressionista sai ele rompe esse momento e vai lá fora conviver, vai ver. Então é muito propício. Ouvidos para ouvir nesse momento é a visão do homem que vai ser narrada pelas impressões deixadas pelo seu campo. Então vai ter uma incursão da visão na volta do seu pensamento e narrar através. Então Van Gogh diz assim: muitas vezes a imagem me vinha através dos sonhos. E a gente vai ver traços de profunda ligação com o alto, numa situação conflitiva. Mas nós também vamos ver na análise do eu do Van Gogh a sua luta pela própria solidão do ser. Porque em muitas obras do Van Gogh, se nós formos ver, há sempre uma figura muito solitária. Pouco se vê explosões, algum outro que ele pinta um baile, mas sempre o homem na sua expressão de trabalho, há uma tristeza. E também, na época, até no impressionismo mesmo, em algumas discussões dele, ele rompe até com os artistas impressionistas, porque não entendiam o Van Gogh. Além dele ter uma... Imaginem, vocês viram ali o simbolismo da imagem dele, né? Um homem com uma barba vermelha, né? E um cabelo avermelhado. Tinha sua personalidade, que a gente chamava antigamente de sanguíneo. Ao ficar irritado, ele ficava extremamente vermelho. Imagina aí, a pele também avermelhava. E num olhar muito penetrante, os olhos muito claros. Então, diz que o manifesto do Van Gogh, quando falava, era extremamente explosivo. Então, assustava um pouco o próprio grupo, que ali, como todo mundo sabe, que às vezes os artistas são mais zen, né? Então, vem esse irmão com essa volúpia. E, nesse momento, ele vai ter essa incursão do mundo lá fora, mas, ao mesmo tempo, numa busca incessante. Sabe-se que ele se apaixona, e numa paixão extremamente possessiva, porque até o amor, né, era extremamente extremista, vamos dizer assim, numa posse. E em termos de sentimento na atualidade da tua vida, lidava muito explosivamente também, né? Aí nós sabemos que algumas questões até que dificultaram a sua vida foi por conta dessa sua própria personalidade, né? Então o Theo, sempre administrando, o Van Gogh faz
esse primeiro trabalho dele, ele não lida com a arte, ele vai ser um pastor, sim, apesar de ter não passado nas provas e tal, mas tinha um conhecimento muito profundo, e vai para uma cidadezinha da Bélgica, né? E nesse local, ele vai ter um contato, imaginem vocês, ele senta e observa o público chegando logo nessa paróquia, vamos dizer assim, que ele recebe. Ele, numa situação mais elevada, começa a falar das bem-aventuranças. Foi o primeiro sermão do Van Gogh. Bem-aventurados os aflitos, e ele começa com a própria, vamos dizer, cartaz inteira dele, se sentir o próprio aflito. E ele entra numa vibração de igualdade, de sofrimento, e ele para de falar. Para de falar, deixa o altar, vamos dizer assim, né, o culto da época, e vai estar com vamos dizer, o orientador, né, da paróquia, que ia deixar para ele. E ele fala: por que você fala? Porque eu não tenho condições de olhar para os seres humanos, porque ali era uma região de carvoeiros, e até hoje ainda a gente vê aí no Viajar, que eu no interior de São Paulo, eu me lembro, que havia as cadeiras marcadas nas igrejas, e onde os trabalhadores, a gente viajou aí por um pouco, que eu fui para o norte, e ainda vi igrejas onde tinha uma hierarquia, né? E lá fora, talvez os escravos, né? Em Alagoas, como falando aqui, os escravos ficavam para fora. Então, o Van Gogh também, ao ver as pessoas chegarem imundas de carvão, né? E de uma pobreza profunda, que era a miséria, e um frio, e ele falar bem-aventurados aflitos, ele não consegue. Então ele tem sua primeira grande, vamos dizer assim, depressão, porque ele entra num conflito individual e ele pega e diz assim, ele fala para esses monsenhor, né, na época lá, o calvinista também, que é muito enérgico com as pessoas, que ele tem condição assim, ele se afasta, vai para uma outra região, esse orientador, e ele vai dormir nesse dia, e ele já não dorme na cama, porque ele, prestando atenção lá fora, via pequenas luzes dessas casas acesas, onde esses trabalhadores não tinham direito a nem o próprio carvão que trabalhavam. E algumas senhoras e mães recolhendo pedaços de carvão para acender no fogo. E ele pega, não dorme na cama, já para experimentar a agonia daqueles seres. Porque ele precisava estar na mesma vibração, para entender, para depois ele dar um discurso de boa-aventurança com real propriedade. Então ele se viu muito além da dor deles para ele falar de uma dor de esperança. Então ele começa a doar sua cama, vai ficar sabendo no vilarejo, ele se envolve em coisas que o pastor, vamos dizer ali da época, né, não fazia. E até as pessoas do vilarejo se chocam de ver que ele vai lá. E detalhe, ele doa tudo mesmo. Então, quando ele vinha para o batistério, assim, para o público, ele vinha sujo como eles. E começou a trabalhar nas cavalarias também, doando tudo. Então, logicamente, se soube disso, e quando passavam uns meses, 2 meses, ele é despedido, né? Porque acabou com tudo. E o irmão vem de um aviso, de uma carta do Monsenhor, e ele escreve uma carta sobre esse conflito, que é uma carta muito bonita nesse livro do Theo e ele, que ele escreve o tempo de olho para o irmão. E o irmão responde a ele para ele ter fé e esperança. E tem um diálogo muito interessante do Theo para ele, que o Theo clama para ele ser um símbolo de força. Talvez ele não tivesse entendido que ele tinha ali uma situação, até vamos dizer assim, política, de melhorar a situação, ser uma voz, né? Mas ele vai realmente entrar nessa vibração desses irmãos para ter essa propriedade, um entendimento maior dele. Então o irmão vem buscá-lo. Quando vai buscá-lo, narra a situação da região muito fria, e ele está caído no chão de um pequeno casebre,
já iniciando um processo de tuberculose. Então ele traz ele de volta para cuidar, aí leva realmente para a França, onde ele tem sua primeira estadia com esse irmão, que também já era um marchand, porque eles tinham um tio que era um marchand em Paris, que era irmão do pai, e havia toda uma complexidade. O Van Gogh vai para Paris e logo no início o Theo trabalhava. Ele tinha trabalhado com o tio dele, mas tinha visto essa comercialização e não gostou. Ele tem uma influência oriental, porque o Van Gogh pinta muitas pontes, né? Interessante. Então a gente vai ver também a questão da psique humana sobre ligação ponte, né? Quando a gente faz arte terapia, tem crianças que ligam ponte. A gente pega logo a ponte para saber para onde aquela criança quer levar, para o que ele quer ligar. Ele fala: eu quero aqui, numa separação, só me permita esse pequeno dia a dia ali, a ligação com o pai separado da mãe, que essa sempre simboliza uma pontezinha, é muito interessante. Ou um cabo que vai ligar, um fio de faz poste, né? É interessante. Então o Van Gogh também tem esse momento. Mas passado esse instante, ele vai para esse local e logo o Theo começa a falar para ele da importância, e ele começa a observar o mundo de uma outra forma, vê em Paris esse movimento, tenta se adaptar ali, consegue um contato com esse tio que diz para ele trabalhar um dia, dois, ele indisciplinado, não consegue ficar ali. O Theo tinha que administrar onde ele estava, o que ele estava fazendo, porque quando era uma pessoa, vamos dizer assim, chata, ele virava as costas e ia embora. Então ele tinha uma dificuldade muito grande em lidar com pessoas que tinham o poder de olhar por cima. Então ele diz assim, numa das cartas dele lá: intimida-me o olhar de quem sente que é mais importante que qualquer um de nós, né? Então ele já tinha ali um nivelamento, que todos nós éramos iguais e tal. E esse irmão associa, ele volta para Arles, vai para uma outra cidade da França, ele vive ali. Ali tem uns encontros muito importantes que eu, particularmente, um dia fiquei imaginando em Paris ele contando Toulouse-Lautrec, Gauguin, né? E aí tantos outros ali, e ele discutindo, né, da forma dele, esse momento. E Gauguin, Paul Gauguin, tem por ele realmente uma afinidade muito grande. Mas aí um dia, numa informação muito pessoal, e a gente vai ver uma influência desses dois irmãos aí, através de uma forma de sonho, que ainda não cabe eu vivenciar, porque é complicado, os dois morando como incas aqui nos Andinos, né? Então a gente vê uma influência sobre o amarelo, que os incas eram muito ligados à parte do milho, o sol, e o Van Gogh com essa questão dos trigarais, dos milharais, né? Não era milho, mas era o amarelo do trigo. E Gauguin falando também da sua incursão pelos Andes, numa encarnação num grupo de povos que era dividido ali, a Argentina, né? O Chile, em cima, a região andina, de uns monchitas. É uma região e onde os dois se encontram lá. Então eles já se conheceram em uma encarnação e de um aspecto muito parecido com os povos, de uma narrativa lá que diferenciava até fisicamente daquela região. Então há relato de alguns homens ali, até em simbolismo desses grandes vultos artistas terem presenciado essa região nossa aí, né? Então vamos lá. E esse momento, a gente está dando aqui uma pequena pulo numa encarnação, porque nós deveríamos dedicar esse estudo para essa ligação de ponte, que deve ser uma coisa muito interessante. Mas como às vezes a gente recebe a informação e pelo dia a dia a gente tem aí a complexidade da nossa vida, a gente tem que anotar o sonho correndo, né? E às vezes eu estava com a pessoa que muita coisa a gente tem que fazer um catálogo, porque o médium também, dessa questão da psicografia, nós temos dificuldade muitas vezes com as imagens que vêm e mensagens através dos sonhos.
porque confunde com o nosso dia a dia também, né? Imagens minhas, né, também. Então, muitas vezes, ao acordar, tem histórias assim, trechos que a gente vai vendo que fica como espectador. Aí, uma vez, conversando lá no meu Neni, uma vez com o autismo muito rapidamente, ele falava que a gente fica como, eles levam para a gente, tipo um filme, ficar vivenciando ali o dia a dia. E a gente precisa escrever isso o tempo todo. Tá. Aí nós voltamos ali para a história do Van Gogh para dizer assim, quando ele começa as suas obras, só para vocês terem uma ideia, o Van Gogh pinta 35 autorretratos na vida dele. Ele teve uma impulsão de praticamente de 900 telas, fora os desenhos nessa região de Cachoeira, que é onde ele começa o primeiro contato. E também, na época, mesmo no impressionismo, nós íamos ver muitas coisas belas. O Van Gogh não quer que a figura humana se arrume. Vamos fazendo isso quando ele vai se arrumar? Ele queria que o ser humano fosse narrado pela sua própria estrutura da realidade. E aí a gente também pula um pouquinho nessa influência. Quando poucas vezes que eu tenho contato e consigo conversar com os grupos aí principalmente da filha que está fazendo arte, e traz alguma informação, eu pergunto e vejo que ninguém quer saber se vai aparecer bonito ou feio. É uma manifestação de uma arte totalmente. Aí eu digo assim, vocês são os precursores do Van Gogh, porque ele não queria mesmo que o ser humano fosse narrado só pela figura do belo. Ele queria do real, da dor, ou da beldade, ou da sutileza, mas via extrema beleza onde nós não veríamos nada. Então, o primeiro quadro diz assim, que é um ato até depressivo, que é os comedores de batata numa escuridão muito forte, mas você vai ver ali uma beleza na união, né, daquele grupo, que apesar de toda a pobreza humana, ele joga o amarelo em pequenos focos de luz, já identificando, talvez para o nosso espírito, uma presença do mundo espiritual em volta daqueles irmãos. Então, toda a obra do Van Gogh, ela é muito galgada, realmente, num processo de chegada de uma obra vanguardista. O Van Gogh estava realmente há muito tempo. E dizer o seguinte também, e vamos lá, para esse trabalho intensivo, depois ele começa a pintar, o Theo manda para ele dinheiro mensalmente nessa região. Ele queria ter um encontro, fazer ali em Ares que ele pinta até a Casa Amarela, numa esquina, e que ele queria, no sonho dele, é que todos os artistas, porque depois ele começou a só sentir bem no meio dos artistas, porque ele entendia até as diferenças, e ele queria, né, no seu anseio maior, estar próximo de alguém que falasse o mesmo vocabulário dele. E a gente vai observando isso também nas pessoas muitas vezes, que chega com uma certa angústia, porque achar que muitas vezes a gente está fora até do contexto, né? Que às vezes você tem uma vontade, um gostar diferente até do grupo que você chega familiar, não é verdade? Então, o Van Gogh traz esse anseio. Ele vai para essa região de arte, funda ali a Casa Amarela, convida os artistas. Quem vem de prontidão, a gente sabe que foi Paul Gauguin, que fica ali 1 mês, 2 meses, de outubro a dezembro, e o Van Gogh prepara toda a chegada dele. Só essa chegada do Van Gogh, gente, daria, dessa visita do programa, daria para a gente fazer uma palestra sobre a angústia que esse ser aguarda, o rompimento da solidão dele. Então, o Van Gogh, ele simboliza até no quarto, né, aquele quadro que todo mundo conhece, e a gente gosta muito de trabalhar o quarto com as crianças, que a gente bota e faz um monte, é uma brincadeira até legal. Eu vou ensinar para a evangelização, que a gente chama a brincadeira do quarto do Van Gogh. Aí a gente dobra a folhinha, as crianças põem, faz a meu Deus, eu vou te formar. É para evangelização, para se sentir como é que esse irmão vê essa perspectiva de quarto, né? E o Van Gogh, tudo ali no quarto,
quarto, se vocês observarem, ele sempre coloca dois, né? Nessa busca do outro lado dele, da solidão, né? Porque até isso, quando a gente vai pintar, a gente observa se a pessoa está tudo botando em dois. Aí você fala, você está com alguém? Não, sozinho. E a busca, né? Então, nesse momento, ele transfere toda aquela solidão para esse irmão que está chegando ali com ele. E, logicamente, preencher alguém que tem como explosão toda uma energia de amor, né? De querer que o outro complete toda a sua plenitude no diálogo, diz o Gauguin, que chegou e ficou numa noite estafado de tanto que o Van Gogh falou de arte, e explicando para ele tudo que ele tinha visto. E quando ele vê a volúpia e a quantidade que ele já tinha pintado naquela região, ele assusta, porque ele fala, meu Deus, o irmão está, né? Van Gogh, aí ficou com medo. E no dia seguinte ele já acorda cedo, todo mundo sabe que o Van Gogh muitas vezes é simbolizado com um chapéu de palha e duas velas, né? Um pouco de vela que ele colocava no chapéu, porque ele pintava. No final da tua vida, eu vou lá só porque eu falei da quantidade, para vocês terem uma ideia, ele ficou 30 e poucos dias entre esse sanatório de Saint-Denis. Ele pinta 72 quadros por dia. Naquela época, né? Isso já doente, isso já muito complicado, a sua psique, a gente chamaria de uma compulsão, né? Mas através da carta do irmão, que ele sabia que o fim estava próximo. E dizia o seguinte, outra questão, numa angústia muito grande, porque nada de valor econômico vinha até a sua mão, né? E essa experiência muito dolorosa, porque tinha ele numa angústia muito grande, saber que tudo aquilo explodia e nada para sobreviver. Então, vamos dizer assim, na época da sobrevivência do Van Gogh, o Theo mente para ele que um dia ele vendeu o quadro, né? E ele pega e 400 ali na Suíça, que é francos, né? Francos, que não daria assim 200 e poucos reais aqui, né? E esse quadro fica com essa senhora Anne, não sei das quantas aí para você usar, e já foi proposta de 76 bilhões no quadro, ela não vende. Ela está vindo aí para a família dela mesmo. Ainda mais que ela sabia que foi o único que ele, né? E um autorretrato do Van Gogh, aí depois eu volto, a gente sabe onde eu até mexi, porque todo dia tem que atualizar as coisas do Van Gogh. Todo dia no nosso mundo nós temos que atualizar. Muitas descobertas sobre as doenças, sobre os transtornos dele, né? Mas enfim, aí ele faz essa explosão de arte, pinta incessantemente, preenche o vazio, né, que estava dentro dele, e muitas vezes sem dormir de 3 a 4 dias, né? Então havia uma estafa mental, diz ele muitas vezes que não sentiu o teu corpo a pintar. Já sabem alguns relatos, mas não tem nada comprovado, que algumas vezes ele chegou a experimentar a tinta, de tão extasiado que ele ficava pelas cores. E quando a gente vai estudar o fenômeno da luminosidade, sobre essa questão da curiosidade que a gente fica narrando em palestras de irmãos que estudam essas física quântica, o Van Gogh já falava, sinto a cristalização das cores da minha mão, algumas cores me chegam a ferir, né? Então, aí hoje algum cientista fala que a luz, a matéria é luz cristalizada ou coagulada universalmente. E se nós formos ver a última revista da física quântica sobre a informação dos, não sei se vocês já leram, que tem pequenos, que o universo hoje está simbolizado por pequenas aspirais, o céu estrelado já estava lá. Então, há informações de muitas dessas narrativas das cartas do Van Gogh que serviria para estudo, para nós atualizarmos esses fenômenos psíquicos que rolam na gente da física. E ele tem, e diz ele, que quando ele viu o céu estrelado, não eram estrelas, eram aspirais giratórias limpando a atmosfera da Terra.
Aí ele queria que limpasse ele, né? Ele dizia, se ele conseguisse aquela, e tudo isso é carta, tá? Esse livro, as cartas de Theo, é muito grande. Algumas coisas já foram estudadas isoladamente, já acharam mais informações de cartas, né? Então, isso é um pouco da obra do Van Gogh. E hoje, se a gente for lá, o que eu fui narrando que no final da sua trajetória, ele já sabia sim do seu desencarne, ele não teve preparo, ele pinta com antecedência, né? Aqueles trigais com aquele povo que era o símbolo do agouro da época. Há uma aflição muito grande em saber do suicídio propriamente dele, e ele numa crise muito grande, de uma, vamos dizer assim, uma fragmentação nele, o medo, porque ele sabia que na época o suicida não ia, né, para solo sagrado, para cemitério, né? E ele narra, né, para esse padre que está junto, um médico que ele pinta, que é um dos quadros mais caros vendido dele, por esse médico ser o companheiro dele a vida inteira ali do lado, e com uma esperança tremenda, porque quem conviveu com o Van Gogh fez papel de irmão, de amigo, porque um casal, né, que visitava ele no santuário que morou ali em Artes, transita, e quando ele vê ela embora, a senhora, que ele simboliza também, tudo isso você vai ver em telas, ele a abraça como se fosse a própria mãe. E você vê muito pouco ele falar da mãe e do pai dele. Então ele ia buscar nessa família universal pessoas que para ele simbolizariam esse amor, essa presença na vida dele. E ele foi buscando isso ao longo da vida. Você vê que ele tem sempre esses aparadores à sua volta, talvez não entendendo, ou talvez numa explosão mesmo espiritual, né? E também, aí nós vamos voltar um pouquinho para cá e vamos ver que hoje o Van Gogh, entre as listas dos 10, ele é um dos que mais caros estão no mercado, né? E aí nós ficamos pensando, né? Para o espírito que desencarna, como é que é isso, né? Porque há uma... Já pensou? A gente sabe que nós, ao orarmos, nós fazemos uma volta, nós simbolizamos uma mensagem. Então, muitas vezes, como é que para esse irmão vê isso? Então, há, assim, relatos de outras amigas aí, amigos que trabalham na espiritualidade com a mediunidade, dizendo que o Van Gogh realmente teve uma época que até na sua incorporação ele se manifestava em conflito. E aí me cabe dizer, que agora eu passo por uma segunda parte da experiência do Van Gogh, o primeiro espírito que se manifestou no meu trabalho mediúnico foi o Van Gogh. Mas veja bem, na época, para mim, que era, isso foi em 80, 82, entrando ali no Eurico Massamuto, circulava com os quadros, chegamos até o Altivo, e era uma presença muito forte. Havia, antes eu havia uma pintura minha muito bucólica, a minha natureza também é uma natureza muito tranquila. E como é que é a aproximação do Van Gogh? Né? Então, assim, primeira pessoa mesmo que falou da figura dele, sem conhecer absolutamente nada dele, foi minha mãe, que viaja para o interior, na casa de minha irmã, e me liga à noite dizendo que sonha com um rapaz com uma calça de tecido amarrada pelas pijaminha, cru, e muito vermelho, que ela não conseguia muito ver o rosto dele, e que ela achava que ele era um obsessor, né? E que ele estava falando que já estava começando a trabalhar. Eu estou começando a trabalhar com a tua filha, eu estou do lado da tua filha. E minha mãe dizendo para mim, como eu vinha para o Rio, que tinha um obsessor, né? Provavelmente me assediando, né? Assim, aí eu falei, ai mãe, mas eu não sinto nada. E nessa época, eu estava trabalhando na Moreira, começava, muito jovem mesmo, a já entrar nos lugares, comprar, tinha toda uma história que eu já contei, de Bienal, de contato, de amor pela arte, de sair de criança andando lá na chácara onde a gente morava, numa busca, mas fica desligado olhando para as árvores, né?
quase assim, observando que o tronco das árvores era branco, era preto, por que o sol batia e ficava branco de longe? Umas perguntinhas assim de uma vontade muito grande. E quando ia pintar, logicamente, infantil, lá na faculdade, na escola, eu contei que eu ganhei um ingresso para a Bienal, e chegando na Bienal de São Paulo, com 14, 15 anos, já tive lá minha primeira, vamos dizer, contato, e passei mal, desmaiei, não entendi porquê, né? Eu entrava para a região das obras, você vê, e a gente tem ali, vamos dizer assim, um choque, né? E no preparo, que é uma energia muito grande para o bom desse espaço onde as obras estão. E o médium que está nesse processo já de incorporação, de dilatação, ele começa assim a sentir ser bombardeado por as influências, né? E uma paixão muito grande. Você começa a desligar também um pouco da questão material, né? Desapegar certos sentimentos que é para adolescente, já começaram a me isolar. Poderia ser para hoje um processo depressivo, né? Mas não era, não prepara. A gente vai estudando isso tudo para ajustar, né? Como se fosse um ajuste. Mas aí a presença dele, um dia, realmente começou a manifestar. Esse é o primeiro quadro do Van Gogh, que numa reunião mediúnica, a médium recebe, né? Eu não estava incorporada nesse dia, a médium recebe o espírito do Van Gogh, e eles, a médium, de frente para mim, que é esse pavão, disse que vai pintar o animal que ele mais gostava, né? E isso aí é lá para o 87, 86, tá? E quando ela coloca a mão na minha cabeça, nesse dia, ela me incorporada, fala com a voz dele, comunica comigo, e depois eu sento lá numa mesinha, no canto, e só faço um entorno, né, num lápis, num papel, e depois no outro dia nós trouxemos a tela e tal. Mas demorou horas assim para fazer, e dava vontade de chorar, dava vontade de passar mal no estômago. Não tem nada, eu falava, não é nada, não estou sentindo nada, há um bloqueio, né? E depois a gente foi a cada vez mais se preparando, desenvolvendo e tal. E detalhe que hoje eu sei quando ele está presente. Eu sei quem é um pouquinho Tanner, eu sei um pouquinho quem é o Van Gogh, eu sei quando é Renoir, pela mão, pela agitação. Então, quer dizer, ainda traz, né, dentro dele ainda essa volúpia. E muitas vezes ceder o lugar, né, para o outro artista cantar, ele cede, mas se deixar, ele vai junto pintando. Então ainda está um processo criativo muito grande. E aquele ali é um outro caso, que aí a gente já estava trabalhando e tal. Eu estava grávida da Mariana nessa época, tá? Tem que falar um pouquinho de Mariana também. Estava grávida da mamãe